Boa noite, irmãos. É com muita alegria que estou aqui falando aos irmãos nessa noite. Eu sei que é o encerramento da vigília de oração do grupo SOS Oração. Então, nós queremos externar nosso abraço à igreja, à Mulher Cristã em Missão dessa igreja, dessa organização, que é muito especial na vida da igreja, e ao grupo também que tem gasto o seu tempo nessa oração. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu sei que no mês de maio eu tinha até agendado com a irmã Ana Ribeiro para estar aí com vocês, mas a pandemia atrapalhou tudo, né? Mas mesmo assim, tá vendo? Eu posso estar aqui agora com os irmãos nesta noite e alegrando com os irmãos. Eu sei que encerrando essa vigília, quantas bênçãos eu sei que o Senhor já derramou na vida de vocês, orações respondidas, e como é bom a gente poder estar diante da presença do Senhor. Então, desde já queria agradecer a irmã Ana por essa oportunidade, por esse privilégio que ela tem dado a mim de estar aí com vocês. Nessa noite, eu sei também que vocês estiveram durante esses dias lendo o livro do profeta Joel. Ela falou, nós estamos lendo esse livro. Nossa, eu tinha terminado de ler esse livro também. E realmente tem muitas mensagens no livro que a gente pode tirar para nós. O profeta Joel atuou numa parte bem pequena, né, da época dos reis de Israel, do Reino do Sul, mas ele trouxe uma mensagem de alerta àquelas pessoas, aquele reino. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus. Eu falei, olha, só estou avisando. Como vocês estão fazendo tudo o contrário, muita coisa vai acontecer. Fome, falta, as colheitas não seriam como eles queriam. Então eles teriam realmente um momento muito difícil. Mas o bom é que o nosso Deus, mesmo diante dos nossos erros, ele ainda sempre nos dá uma oportunidade. E eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, antes de começar a minha mensagem, a parte que eu achei interessante neste livro que vocês já leram, né? Então, no capítulo 2, do versículo 13 em diante, diz assim: não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor seu Deus como faziam antes. Toque as trombetas em Sião, convoque um tempo de jejum, junte o povo para uma reunião solene, reúnam-se e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chame o noivo do seu aposento, a noiva do seu quarto, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem o pórtico do templo e o altar. Façam essa oração, poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. E termina o último versículo dizendo, não deixe que seja motivo de piada para a nação que dizem, onde está o seu Deus? Parece que tudo isso que Joel está falando, parece que eles estão vivendo também numa pandemia, né? Cuidado, olha que para tudo, orem, busque a direção de Deus, porque Ele pode ouvir, juntem todo mundo. Então nós vamos falar, junte a igreja, junte as crianças, todo mundo, vamos orar, nós vamos pedir, porque Deus é um Deus de misericórdia e de muito amor para conosco. Eu li na linguagem transformadora, eu gosto muito dessa linguagem, e fica de maneira bem clara. Então, venham, vamos orar. E é isso que Deus sempre faz. E eu gostaria de dizer que a Bíblia, a nossa vida cristã não pode viver sem leitura da Bíblia, sem oração e sem santificação. Uma coisa vai completando a outra. Isso é muito importante. Por isso que nessa noite nós vamos falar exatamente sobre esses 3 pontos importantes na vida do cristão, na vida da igreja. Eu digo cristão, mas da igreja, de cada participante da igreja. E louvo ao Senhor porque vocês têm buscado a Deus em oração. Tanto que vocês estão encerrando uma vigília nessa noite. E, para tanto, eu escolhi alguns textos que eu vou ler que a gente vai poder trabalhar mais ou menos essas ideias.
sei que vocês estão trabalhando naquele texto, principalmente hoje, nesse momento de pandemia, quantos grupos têm parado para orar pelo país, muitos momentos de oração, inclusive nós batistas, né, tivemos aqueles dias de oração pela pátria. Teve um dia que foi dedicado só para orarmos pelo nosso Brasil, mas às vezes a gente começa a orar e fala, mas será que Deus vai mudar tanta situação? Por quê? Porque o nosso país, o nosso mundo está vivendo totalmente distante do nosso Deus. Mas aí a gente vai lá em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo, vamos ler só o versículo 14 mesmo, né? Que diz, se o meu povo, quem disse isso foi Deus, naquele momento que eles estavam dedicando o templo ao Senhor, e o próprio Salomão tinha feito uma oração muito linda, maravilhosa, e aí Deus falou para ele, olha, se eu fechar o céu para que não chova, vou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo, olha, para tudo, busque a mim. Primeiro, se esse povo que chama pelo meu nome, humilhar. Humilhar? O que significa essa expressão humilhar? É você reconhecer quem você é. É você não achar que você além daquilo que você é, você fala, não, eu sou essa pessoa. Aí quando a gente se compara com Deus, quando eu chego à presença de Deus, eu falo, eu não sou nada. Eu dependo de Deus para tudo. A igreja de Jesus Cristo depende sim dele para tudo. O povo depende. E hoje nós estamos vendo que, infelizmente, nesse momento de pandemia, muitos estão abrindo os olhos para ver que só esperam em Deus. Porque não é a medicina, não é os hospitais, não é o governo que vai fazer alguma coisa. Nós precisamos primeiro de Deus. Aí as outras coisas podem acontecer. Mas o que é você se humilhar? Você chegar diante de Deus e reconhecer, Senhor, nós não somos nada. Nós estamos vivendo num país onde tantas coisas acontecem, onde tantas ideologias, onde as políticas estão brigando entre si, os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, cada um quer ser mais importante, não olha para o povo, nós não podemos ficar esperando por eles, mas nós temos que pedir para Deus ter misericórdia, abençoar essas pessoas também. Então, quando nós nos chegamos diante de Deus, nós nos humilhamos, reconhecemos que nós precisamos dele, aí nós vamos orar e pedir ao nosso Deus aquilo que precisa ser pedido. Nós vamos fazer as nossas intercessões. E Deus falando ao povo disso, então vocês vão se humilhar, vão orar. Tem hora de nós colocarmos tudo o que nós precisamos diante de Deus, abrir o nosso coração, colocar a necessidade um do outro. Isso é importante. Ele diz, desviar dos seus maus caminhos, se humilhar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Olha que o versículo não parou só no orar, não. Afastar dos seus maus caminhos. Então é isso que acontece, que precisa acontecer com os crentes. Ele fala, mas nós somos crentes, nós estamos na igreja. Mas às vezes a gente carrega tanto peso nas nossas costas porque nós não sabemos exatamente o que fazer. Nós oramos pedindo a Deus, e carregamos aquele peso nas costas. Mas por que a minha vida não melhora? Por que eu não tenho alegria na salvação que Jesus me dá? Que Jesus me deu? Por que eu não posso viver essa alegria? Às vezes é simplesmente porque nós estamos carregando o peso do pecado. Às vezes a gente carrega tanta mágoa, tanta coisa que foi ficando para trás, nós vamos vivendo desse jeito. E eu gostaria de dizer o seguinte, olha, a oração é o momento de nós orarmos uns pelos outros, olhar a necessidade do outro. E como é bom, quando a gente está unidos em oração, a gente começa a se preocupar com o outro, a gente começa a sofrer com o outro. E quando a bênção do Senhor vem sobre aquela pessoa, como é gratificante, como nós nos alegramos, como nós glorificamos a Deus quando alguém recebe uma bênção. Então, por quê? Porque há uma unidade. A oração nos faz sermos um só.
nos une em Cristo Jesus. Então, a oração da igreja, quando a igreja ora, ela começa a pensar, ela é diferente, a gente sabe que a igreja é feita de pessoas diferentes, cada um exercendo o seu dom, o seu talento, cada um fazendo muito bem aquilo que o Senhor tem colocado, mas essas nossas diferenças, diante de Deus, se tornam uma coisa só. Por quê? Porque nós estamos prontos para servir ao Senhor. Eu gosto muito de dizer que servir a Deus é servir ao próximo. Deus não precisa do nosso serviço, sabia? Deus não precisa do meu serviço. Ele quer que eu sirva quem está perto de mim. Eu preciso servir o meu próximo. Deus não precisa nada. Deus não precisa que ninguém faz nada. Deus não precisa de oferta. Deus não precisa. Quem precisa são as pessoas que estão ao meu redor. Deus é o dono do mundo, Ele é rico. Mas quando eu sirvo a igreja, quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo ao meu Deus. Aí sim, aí as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, olha o que Deus tem feito na vida daquele povo. Esse ano, a campanha de missões estaduais, ela diz assim, eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás. Então, eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás. E a divisa se encontra em João 14:35. Fala, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, como é que eu vou fazer as pessoas conhecerem Jesus? Amando uns aos outros. Se nós, os crentes em Jesus Cristo, começarmos a viver uma vida de amor, as pessoas vão reconhecer. As pessoas que estão lá fora vão pensar, nossa, mas que povo diferente. Se a gente olha lá na igreja primitiva, quando eles viviam naquela comunidade onde tudo era de todos, e eles louvavam a Deus, oravam, estavam sempre um na casa do outro fazendo esses momentos de alegria, as pessoas falam, nossa, mas aquele povo, eles são felizes, eles são diferentes. Eles eram reconhecidos pela maneira como eles viviam. E nós, como é que tem sido a nossa igreja diante da comunidade? Como é que eu, como igreja, a minha vida, tem mostrado para o outro lá de fora que é diferente? Eu tenho carregado tanta coisa que tem atrapalhado refletir Cristo na minha vida. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado. Por isso que eu falei que a vida de oração nos leva a buscar a Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é Deus falando ao meu coração. Como que eu vou ter intimidade com Deus se eu não conheço a Deus? E como eu vou conhecer Deus? Através da palavra dele. Não tem nenhum outro, nada que pode me falar de Deus melhor do que a palavra dele. Então a Bíblia fala de Deus. E se eu tenho a Bíblia no meu coração, se eu estou estudando a Bíblia todos, tendo o meu momento de leitura da Bíblia, de oração, eu começo a ter intimidade com esse Deus. Eu vou conhecendo. Eu vou vendo tudo que ele falou, tudo que ele ensinou. Leio o sacrifício de Jesus, o amor que Jesus tinha quando ele estava entre as pessoas. Então eu começo a perceber que a palavra de Deus é uma coisa só. Se eu conheço o Antigo Testamento, eu vou conhecer Deus. Ah, não, mas eu gosto de ler o Novo Testamento. O Novo Testamento fala de Deus. Então eu vou conhecendo Deus através da leitura da Bíblia. Olha como é que é importante. Então oração busca eu conhecer mais a Deus. Eu vou conhecer mais a Deus lendo a palavra de Deus, sabendo exatamente o que ele requer da minha vida. E Deus requer muitas coisas, Deus quer que nós mudemos muitas coisas em nós. Então nós queremos orar, buscar as bênçãos de Deus, mas será que eu estou buscando conhecer Deus para saber exatamente o que ele quer? E quanto mais eu vou conhecendo a Bíblia, eu vou aprendendo a orar, a saber exatamente o que eu vou buscar. Quando às vezes alguém chega e fala, olha irmã, eu quero que você ore por isso, olha irmão, eu preciso que... Eu vou orar, sabendo que eu estou colocando na mão de quem? De um Deus Todo-Poderoso, que ama e que ouve as orações e que diz sim, e que diz espere, e que ele fala, olha, não está na hora, então ele fala, não é assim. Então eu vou aprendendo isso. Por quê? Porque eu vou conhecendo esse Deus. Nós a gente vê no WhatsApp muito assim, o tempo de Deus... tudo dentro do tempo de Deus, Deus está no controle. Às vezes a gente vai falando isso, mas não vai pensando sobre isso. Então Deus controla todas as coisas. Então as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim. Então é isso que nós temos que procurar. Conhecer Deus através da palavra dele. E uma outra coisa que é muito importante na vida do cristão,
é a santidade. Alguém já disse que a santidade é o lado visível da salvação. Então, eu conheci Jesus, aceitei como meu Salvador, fui justificado pelo sangue de Jesus. Então, quando eu aceito Jesus, então eu fui justificado. Agora, a minha vida, que do jeito que era antes, não pode ser. Então, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, agora, eu vou buscar uma vida junto com Deus, uma vida de santidade. Porque ele falou, sedes vós santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. Deus é santo. Aí você fala, mas como que eu vou ser santo nesse mundo pecaminoso? Como é que eu vou viver uma vida de santidade? Ser santo significa ser separado. Então, quando é santo, é separado. Então, o povo de Deus tem que ser um povo separado. Separado de quê? Do pecado. Falar, mas todo mundo peca, ninguém... Sim, nós pecamos sim, desde a hora que a gente acorda, na hora que vai dormir. Não tem como você falar, não, eu não fiz nada errado hoje, não dá. Mas a gente começa a perceber o pecado, ele fica muito mais visível para nós quando nós estamos perto do nosso Deus. E quando ele se torna visível, eu consigo me afastar dele. Eu consigo perceber aquilo que não agrada ao Senhor. Às vezes as pessoas falam, mas todo mundo está fazendo isso, por que eu não posso fazer? Não, isso não é errado, não. Não é porque a pessoa falou que não é errado, ou porque a sociedade fala que certas ações não tem nada a ver, que o crente vai fazer a mesma coisa. Então, por isso que nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus e saber que Deus exige de cada crente uma vida santa, sim, ele exige. E o apóstolo Paulo, então, ele sempre ensinava para os cristãos daquela época, né, quando ele formava aquelas igrejas, ele ensinava e escrevia as cartas, alertando para cada um. E quando ele escreveu a carta aos Efésios, a gente sabe que no capítulo 2, é o capítulo que ele fala assim, olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é dom de Deus. Deus nos deu. Quando nós o aceitamos como Salvador, nós recebemos a salvação. Mas aí, ele diz também que... Eu vou ler um texto aqui para vocês, de Efésios capítulo 4. Paulo, então, falou sobre a salvação, como que tudo ia acontecer. Depois ele fala, olha, eu sei que eu estou preso aqui. Quando ele escreveu Efésios, ele estava preso em Roma. Ele fala, eu rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele está falando para a igreja. Então, que nós possamos viver uma vida com os irmãos que são diferentes, porque nós não somos iguais, como nós falamos antes, mas eu vou viver em paz, tratando bem as pessoas. E às vezes nós somos tão ásperos com quem está perto de nós, né? Não temos paciência para ouvir alguém, não temos paciência para aceitar a fragilidade do outro, o erro do outro, porque nós queremos que as coisas aconteçam como nós queremos mesmo. E aí ficamos indignados. Mas aí no final do texto, indo mais no final, ele diz assim, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Olha aí, viver em santidade. E aí, nos versículos seguintes, ele diz assim, quando vocês ficarem... Não, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil
para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha mais, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E no capítulo 5, ele já começa dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como Cristo também nos amou. Irmãos, então é essa. Olha a maneira de ser do crente, do cristão. Olha a maneira de ser da igreja. Então, às vezes, nós perdemos tanto, né? Nós nos entristecemos o outro, ou somos entristecidos. Por quê? Porque nós não buscamos fazer o que a palavra de Deus ensina. Então, ser crente é ser diferente. Ser cristão é você amar. Amar mesmo quando é difícil. Mesmo quando você fala, olha, é impossível, não consigo amar aquela pessoa. Você está no seu trabalho, sabe aquela pessoa que você olha, assim, todo dia quando você encontra ela, você fala, ai, já acabou meu dia hoje. Sabe o que você faz? Ora por ela. Deus vai mudando no seu... Quando você pede de verdade a Deus, uma mudança genuína, Deus vai operando na sua vida. E daqui a pouco, aquela pessoa que você tinha uma certa coisa com ela, você não queria nem ouvir a voz dela, você começa a mudar. Você começa a ver que não é bem assim, que você fala, nossa, mas aquela pessoa está precisando de ajuda. Ah, eu posso orar por ela. Fulano, você tem alguma coisa que você queria que eu pudesse ajudar? Ou que eu possa orar por você? E começa a chegar. Então, às vezes, a gente trata as pessoas com tanto rancor, com tanta raiva, e acha que isso é normal. Não é normal. Segundo a palavra de Deus, não é assim. Então, nós temos que ter esse cuidado na nossa casa, tratar os nossos filhos, mesmo sendo ríspido, quando precisa, a gente tem que tratar com amor. E eu até estava lendo na revista O Homem Batista, desse trimestre, tem um artigo falando sobre como os pais devem tratar os filhos. Então você não tem que só conversar com o seu filho na hora que você vai brigar, porque aí acaba afastando o filho, né? Então, às vezes, em casa, você tem que parar um pouquinho para olhar para o seu filho, conversar com ele, contar uma história, ouvir a história que ele tem para contar. E assim mesmo com o seu esposo, ou com a sua esposa, com as pessoas que estão em casa. Porque senão vocês vão fazer o quê? Viver uma guerra dentro de casa? Aí quando chega na igreja quer ser todo mundo bonitinho? Não, a gente tem que ser cristão em qualquer lugar. Da mesma maneira, a gente já viu muito disso. Trata bem as pessoas fora de casa. Quando chega em casa, fala, nossa, não é a mesma pessoa. Parece que não é a mesma pessoa que estava lá na igreja, bonitinho, agradando todo mundo, chega em casa, ela é outra pessoa. Claro que nós temos um inimigo que fica o tempo todo querendo nos derrubar. E ele coloca só os problemas para a gente ver. Mas aí quando a gente absorve a palavra de Deus, deixa que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, nós começamos a ter uma visão diferente. Nós começamos a ver o outro com amor. Gente, o amor realmente é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo, ele entendia tudo isso, né? Ele falou, o amor é o vínculo da perfeição. Então, quando eu busco o amor, eu busco amar as pessoas, eu deixo esse amor, porque Deus é amor. O amor de Deus na minha vida me faz ter uma visão diferente das coisas. Às vezes, onde as pessoas só vê coisas ruins, você pode ver uma coisa melhor. Ou onde as pessoas nem vê sofrimento, você consegue perceber o sofrimento no olhar daquela pessoa. Então, Deus vai mudando a sua vida através de quê? Do amor, porque Deus é amor. Irmãos, então a nossa vida tem que ser assim, oração, Bíblia, santidade. Então não fique pensando que a sua vida, você faz o que você quer, na hora que você quer, se você gosta, se você não gosta, você vai gritar, vai brigar. Não. A igreja de Cristo, ela tem que viver o amor que ela prega. E se a gente não, olha bem, se a gente não consegue viver em amor entre nós vamos viver amor com quem? Lá fora? É mais difícil. Então a gente começa aprendendo a viver bem entre as pessoas, entre a sua família, entre os irmãos da sua igreja, e lá fora vai ficar mais fácil. E aí as outras pessoas vão perceber que vocês são diferentes. Tem que ser assim. Infelizmente, não é isso que a gente vê nos dias de hoje. Eu estava ouvindo uma história que estava assistindo aquele programa Multiplique, Igreja Multiplique, com o pastor Fernando e o outro pastor Samuel, ele falando que um antigo teólogo, na época do Império Romano, falou assim, nós vamos
o rei queria acabar com os cristãos. Eu falei assim, olha, eu acho que a gente não podia acabar com os cristãos não, sabe por quê? Porque os cristãos são pessoas boas. Eles só falam a verdade, eles não mentem, eles não roubam, eles pagam os impostos deles, eles casam e vivem bem, têm família organizada, então a gente não pode acabar com os cristãos. Hoje talvez os imperadores não iriam ouvir umas expressões como essa, porque a gente vê que tem muitas famílias cristãs que não vivem exatamente isso. Mas é bom que nós podemos ser exemplo para o outro. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. A palavra de Deus diz que o que passa disso é procedência maligna. Irmãos, então vamos viver uma vida genuinamente cristã diante de Deus. Porque se eu vivo diante de Deus, diante das pessoas vai ser simples. Porque não adianta a gente querer mostrar uma coisa que a gente não vive. A gente querer mostrar uma coisa se o nosso coração não está vivendo aquilo. Então, primeiro nós vamos viver dentro de nós o que a palavra de Deus ensina, buscar aprender com Ele os ensinamentos que Ele tem para colocar, para que a gente possa mostrar, refletir a luz de Cristo onde quer que nós estivermos andando. Eu sei que vocês terminaram esse momento de oração. Muitas bênçãos virão. E que, principalmente, essa bênção de crescimento espiritual, de amadurecimento. Então, você vai se amadurecer quando você vai viver uma vida tranquila com Deus, sem ficar olhando os problemas, se explodindo por qualquer coisa, criticando todo mundo, falando mal das pessoas, ou então soltando palavrões, quando nem onde... Palavrão não deve falar nunca, né? Mas tem gente que solta de vez em quando. Nem isso você não vai sentir necessidade. Porque você vai ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então, que vocês, irmãos, que possam aproveitar esses momentos com os irmãos da sua igreja. Eu sei que vocês vão voltar aos cultos normais, mas que possa ser um relacionamento assim, muito saudável para todos, para que a Igreja de Cristo continue crescendo e atraindo outras pessoas para Cristo. Porque é isso que nós temos que fazer. E lembrar muito da campanha de missões estaduais, né? Eu mais você, na missão de avançar no cuidado em Goiás. Então vamos cuidar de nós, vamos cuidar de quem está perto de nós na igreja, e assim nós vamos pensar e olhar para cuidar os outros que estão fora e que precisam do Evangelho de Jesus Cristo, precisam da salvação em Jesus Cristo. Então que nós não venhamos a ser empecilho para isso, mas que nós possamos viver uma vida que atraia outras pessoas para Cristo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Ana, que prazer estar aqui com você, tá? Eu louvo ao Senhor por esta igreja, pela direção dessa igreja, pelos líderes, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. E que a organização MCM, Mulher Cristã em Missão, possa estar cumprindo realmente os objetivos dessa organização. Como diz a nossa divisa, né? Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então vamos trabalhar, vamos desempenhar a função que nós devemos desempenhar na nossa igreja com muita alegria e colocar as nossas preocupações, as nossas tristezas diante de Deus, orar e interceder pela nossa nação, orar e interceder pelas pessoas que precisam de Jesus Cristo, orar pelos nossos missionários, colocar todos diante de Deus e saber que o Senhor nosso Deus é um Deus de poder, mas é um Deus soberano e que a vontade dele vai sempre ser realizada. Em nome de Jesus nós agradecemos, tá? E que o Senhor abençoe grandemente esta igreja. Um abraço a todos. Amém.